Então eu vou pedir para o Denilson, quem tem o livrinho, a gente vai fazer aqui uma leitura do resumo e da introdução desse livrinho, e depois então eu vou aqui trabalhar um pouquinho com vocês a questão da vida de Abraão, tá bom? Então, Denilson, por gentileza. Abraão recebeu instrução para deixar sua terra, peregrinar em Canaã, esperar por um filho durante anos e então oferecê-lo em sacrifício a Deus. Durante este período de dolorosas provações, Abraão permaneceu fiel a Deus. Seu exemplo nos ensina o que significa viver uma vida de fé. Todos nós sabemos que existem consequências para as ações que praticamos. O que fazemos pode desencadear uma série de acontecimentos que talvez perdurem após a nossa morte, as gerações futuras. Isto significa que, ao tomarmos uma decisão, não deveríamos pensar somente nas consequências imediatas que ela pode trazer, mas também em como elas repercutirão no futuro. Abraão teve uma escolha a fazer. Sua decisão consistia em partir com a família e seus pertences para as terras desconhecidas, ou permanecer exatamente onde estava. Ele precisava decidir entre a segurança que possuía e conhecia, e a incerteza de viajar sob a direção de Deus para o que ele não tinha e não conhecia. Tudo com que ele contava para prosseguir era a promessa que Deus iria guiá-lo e abençoá-lo. Abraão dificilmente poderia imaginar o quanto o futuro dependia de sua decisão. Sua resolução de firmemente obedecer a Deus trouxe uma enorme bênção para toda a humanidade. A vinda do próprio Deus ao mundo na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Na maioria das vezes, nós não imaginamos os efeitos que, a longo prazo, nossas decisões podem surtir. Por isso, ao decidirmos por algo que acarretará consequências no futuro, busquemo-nos fielmente a direção e a orientação de Deus para as nossas decisões. Muito bem, então a gente agradece aí ao Denilson aí pela leitura desse resumo, dessa introdução para o estudo do Abraão, um leigo exemplo de fé. Então, a gente está aqui nesse resumo falando sobre aquilo que a gente decide hoje vai ter uma repercussão muito grande lá na frente, e a vida de Abraão vai colocar isso para nós. E aí, enquanto vocês estão assistindo também, a nossa equipe técnica, eu, Alan Lise, o Ariel, estão anotando os recadinhos aí, os contatos que vocês vão fazendo, o joinha que vocês dão aí para nós. A gente já também fala um pouquinho sobre isso com vocês, tá certo? Bom, gente, vamos falar um pouquinho de Abraão. Então, como eu disse para vocês, é interessante vocês abrirem a Bíblia de vocês. O estudo agora é um estudo da Bíblia, e principalmente se você vai fazer um estudo bíblico, você precisa pelo menos da Bíblia aí para você poder abrir, conferir se está tudo certinho que a gente está falando aqui. Então vamos falar sobre um pouquinho sobre Abraão, a partir justamente até do significado do nome dele, né? Porque Abraão significa o pai é engrandecido, ou o pai da altura. Isso significa o nome Abrão, o pai é engrandecido. E o nome, depois que foi mudado de Abrão para Abraão, então Abraão ele passa a ter um significado diferente, ele passa a significar Abraão igual a pai de uma multidão, conforme nós lemos lá em Gênesis 17, versículo 5. Então Abraão ele é tido como o fundador da nação judaica. Nós temos várias informações na Bíblia sobre isso, Josué 24:2, 1 Reis 18:36, Isaías 29:22, mas é interessante a gente dar uma olhadinha já no texto bíblico, a partir de Gênesis 11, versículo 26, aí nós temos já a procedência, de onde que vem
Abraão ou Abrão, quem é o seu pai, qual é a sua linhagem, né? Então isso tudo aqui é bem interessante vocês colocar aí e colocar os olhos e acompanhar a leitura, né? E vocês vão tendo assim um enriquecimento bem grande disso que nós vamos passar para você. Então eu vou pedir aqui para o Denilson ler para nós Gênesis 11, versículo número 26. Terá viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. Isso, até aqui, Denilson, obrigado. Então, aqui diz nesse texto que Abraão, ele era descendente de Terá. O pai de Abraão era Terá. E junto com Abraão, então, Terá teve como filhos Naor e Harã. E se vocês olharem no contexto maior, ali antes do versículo 10, vocês vão ver que esse Terá, ele é descendente de Sem. Sem era um dos filhos de Noé. Sem, Cão e Jafé. Então, Terá é justamente da descendência de Sem. E Terá, diz o texto aqui, descendente de Sem, ele saiu de Ur da Caldeia, ou Ur dos Caldeus, com o seu filho Abrão, a sua nora Sarai, o seu sobrinho Ló, para Harã, onde ali ele fixou residência. Isso já está lá no versículo 31 e versículo 32, ali você já tem essa informação colocada. Vou pedir até para o Denilson ler para nós, o 31 e o 32. Versículo 31. Terá tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur, dos caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram, e havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Interessante essa informação, né? Como naquela época as pessoas viviam bem mais anos do que nós. Aqui o Terá viveu 205 anos ao todo, né? Então, como eu estava falando para vocês, Terá, que era descendente de Sem, ele saiu lá de Ur, da Caldeia, com o seu filho Abrão, a sua nora Sarai, também o seu sobrinho Ló, foram para Harã, e ali então fixou residência, não indo como tensionava ir à terra de Canaã. Isso a gente vê lá em Gênesis 11, 31. E aí então ali, nessa terra, depois da morte de Terá, ouviu Abrão a divina chamada e procurou nova terra. Recebeu então de Deus a primeira promessa com bênção a respeito da futura grandeza da sua descendência. Isso vai estar lá em Gênesis 12, versículo 1, né? Quando diz ali: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Então a biografia de Abrão é complexa, ela é extensa, e nós vamos analisando a sua vida sob o ponto de vista de sua chamada, os efeitos e aprovação de Deus, a começar então pela sua descendência, como eu estava chamando a atenção de vocês, porque Abraão descende de Sem, um dos filhos de Noé, e Abraão então ele faz parte da 10ª geração de Sem, porque Sem gerou a Arfaxade, este a Salá, Salá gerou a Eber, esse a Peleg, esse a Reu, esse a Serug, esse a Naor, Naor gerou Terá, e Terá então gerou Abrão. Então é a 10ª geração de Sem, Abrão faz parte. E aí então diz o texto que ele se casa com Sarai, a sua irmã, por parte de pai. Essa informação é interessante porque ao longo da vida de Abrão, ele vai usar essa questão de Sarai sendo sua irmã, né, por parte de pai, em alguns momentos assim, em que ele omitiu a informação de que ele era casado com ela. E essa mentira, ou vamos dizer assim, essa omissão de Abraão, acabou trazendo gravíssimas consequências para ele e para a própria esposa. A gente vai falar um pouquinho disso lá na frente, né? No versículo 30 de Gênesis capítulo 11, nós vemos ali que a Sarai, ela era estéril.
Sarai era estéril, não tinha filhos. Isso era um problema muito sério na época dos tempos bíblicos, né? Então depreende-se que Abraão tinha sido então chamado por Deus pela primeira vez, estando submisso ao seu pai. Isso a gente lê lá em Atos 7, 2-4. Ali nós vemos praticamente assim que Abraão, ele teria recebido esse primeiro chamado enquanto o pai dele ainda estava vivo, e ele, Abraão, era submisso, morava de seu pai, com seu pai, e cuidava de seu pai que estava doente. Aí você olha Gênesis 12, 1-3, e aqui nós temos então o que nós dizemos o segundo chamado de Deus para Abraão. Então era a confirmação de sua chamada por Deus, já que Deus lhe apareceu inicialmente estando o pai ainda vivo, quando então ambos ficaram retidos em Harã por causa da doença de seu pai, que o levou à morte. E aí Abraão agora se encontra em Harã após a morte do seu pai. E aí então, no capítulo 12, ele vai receber, digamos, um segundo chamado, agora mais sem a presença do pai, porque o pai já havia falecido. E o que é interessante aqui, o Theo Denilson vai me ajudar aqui na leitura, dos versículos 1-3, é justamente aqui o caráter da promessa de Deus a Abraão. Pode ler, Denilson, fazendo um favor, do 1 até o 3. Com certeza, pastor. Versículo 1. O Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Pode ser o 3 também? Será uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Muito bem, então o que nós temos aqui? Nós temos aqui o caráter da promessa de Deus a Abraão. E ele tem algumas características. O caráter aqui dessa promessa de Deus a Abraão é imperativo. Pelo que Deus lhe disse assim: far-te-ei, engrandecerei, tu serás uma bênção. Ou seja, o cumprimento daquelas promessas não dependia das condições de Abraão, e sim do poder de Deus. Um outro caráter aqui da promessa, escrita aqui, colocada aqui da parte de Deus, é a questão de ser, é um caráter incondicional. Pelo que Deus disse ali: far-te-ei, abençoar-te-ei, engrandecerei, tu serás uma bênção. Quer dizer, não se coloca nenhuma condição. Então é um caráter, é uma promessa de caráter incondicional. Mas também é uma promessa de caráter eterno. Ou seja, Deus estabeleceu aqui por gerações perpétuas, como diz lá no versículo 3, amaldiçoarei os que amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então isso também está no versículo 3. E também é de caráter abrangente aqui, envolve todas, todas as famílias da terra. Então essa promessa, o que ela previa? Ela previa aqui um despojamento, conforme diz no versículo 1, quer dizer, Abraão deveria sair, despojar-se da sua terra, despojar-se do convívio com a sua família. Como disse, deveria sair do meio da sua parentela, deveria sair da casa de seu pai, deveria viver pela fé, porque diz aqui no versículo 1, que Deus lhe mostraria, no finalzinho do versículo 1, e vai para a terra que te mostrarei. Quer dizer, Abraão deveria viver pela fé, não tinha GPS, não tinha nada nessa época. É como se Deus dissesse: você está indo no escuro, mas eu vou cuidar de você, eu que vou mostrar para você para onde você tem que ir. No versículo 2, nós temos ali uma promessa: Abraão seria fecundo. No versículo 2 ainda diz que ele seria abençoado, e no versículo 2 diz ali que Abraão abençoaria as nações. Só que no versículo 3 ele apresenta uma questão da reciprocidade, ou seja, seria essa reciprocidade verdadeira no relacionamento das pessoas com Abraão. Ou seja, Deus haveria de abençoar ou amaldiçoá-los
de acordo com o tratamento a ele dispensado. As pessoas que, digamos assim, fossem uma bênção na vida de Abraão, seriam abençoadas. Pessoas que o ajudassem, que o acolhessem, que o tratassem bem, né, seriam bem tratados, seriam abençoados também por Deus. E o contrário também era uma realidade, quer dizer, aqueles que amaldiçoarem você, Deus falando para Abraão, também esse será amaldiçoado. E aí no versículo 3 diz que Abraão, através dele, todas as famílias seriam abençoadas. E aí nós vemos a questão, um outro ponto importante, agora a partir do versículo 4, do capítulo 12, que é a questão da obediência de Abraão. Vamos ler então, Denilson, os versículos 4 até o 6. Versículo 4. Partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Sempre é bom lembrar que os cananeus, eram descendentes de Cã, né? E Cã, ou Cão, a gente fala também, né? Os irmãos que eram filhos de Noé, Sem, Cão, ou Cã e Jafé. Então, como nós estávamos dizendo, o nosso querido Abraão, ele é descendente de Sem. E os descendentes de Cã, irmão de Sem, eram as pessoas que moravam em Canaã, na terra de Canaã. Bom, daí nós temos o que aqui nesse texto? A obediência de Abraão. Abraão, ele obedece o que Deus diz aqui para ele sair, mas vejam vocês assim que não é uma obediência total, era uma obediência meia boca, vamos dizer assim, porque na primeira fase da sua chamada, ao invés de Abraão tomar a sua família, ele é tomado pelo seu pai, conforme a gente leu lá em Gênesis 11:31, que ficou doente e em seguida veio a falecer. Então já na segunda fase da sua chamada, após a morte de seu pai, ele, Abraão, assume a liderança espiritual e passa a obedecer a ordem de Deus, entretanto não obedece na sua totalidade, já que ele leva ali o seu sobrinho Ló, versículo 4 mostra isso. E isso, a gente vai ver que na verdade, entre aspas, foi um erro, e esse erro vai lhe custar um preço muito caro lá na frente, conforme nós lemos em Gênesis 18, 1 a 19, 18, 1 até o 19, 38, né? Então Deus lhe dissera, sai do meio da sua parentela, ou seja, não leva ninguém fora dessas pessoas que eu falei, mas Abraão levou consigo o sobrinho Ló. Enfim, Abraão chega à terra, e claro, não podia ser diferente, versículo 6, a terra estava ocupada, e estava ocupada pelos cananeus. E aí a partir do versículo 7, nós temos uma confirmação de Deus em relação à promessa concernente à terra prometida. Vamos ver isso lá nos versículos 7 e 8, vou pedir até para o Denilson fazer a leitura para nós. Versículo 7. O Senhor apareceu a Abrão. Ele disse, darei esta terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou uma tenda, ficando Betel a leste e Ai a oeste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Isso, até aqui, obrigado. Então, aqui nós vamos vendo o seguinte, né? O Abraão exultando ao ver a manifestação de Deus, ele adora a Deus, ele edifica altares e ele é submetido, então, à primeira prova.
Isso nós vemos lá em Gênesis capítulo 12, nos versículos 10 a 20, né? Aqui não vamos ler tudo porque ele é longo, mas vai mostrar aqui um Abraão passando pela primeira provação. E a primeira provação não é fácil. Nós vemos aqui o primeiro missionário, Abraão, aqui, o leigo, um exemplo de fé, sendo provado duramente até por Deus, com seca e com fome. Isso está lá no versículo 10, vou pedir então para o Denilson ler o versículo 10. Havia fome naquela terra, assim Abraão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome naquela terra. Isso, então diz o versículo 10 e 11 que Abraão desceu até no Egito, e aí o que ele fez? Ele fez uma coisa que ele contou uma meia verdade, ele omitiu uma verdade, e isso também trouxe umas consequências. Abraão ele combinou com Sarai, a sua esposa, para omitir o seu nome, ou omitir que eles eram casados. Isso está no capítulo 12, versículos 11 a 13, né? Porque ele diz ali sobre a Sarai, sua mulher, ele fala, olha, eu sei que és mulher de formosa aparência, os egípcios quando te virem vão dizer, é a mulher dele, me matarão deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Então ele fala assim, Sarai, não fala que a gente é casado, porque senão eles vão querer me matar, né? Então vamos, para todo mundo ficar de boa, você omite esse fato, você só diz que a gente na verdade é irmão, e da parte de pai de fato ele era irmão de Sarai. E aí então no versículo 14 a 16 a gente percebe que essa mentira, ela acaba, ou essa omissão, acaba trazendo um problema muito sério, porque quando Abraão entrou no Egito, e os egípcios viram que a mulher dele era sobremaneira formosa, aí viram nos príncipes de Faraó, e gabaram-se junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó, quer dizer, ela foi fazer parte do harém do Faraó. Então, quem que ficava no harém? O harém era as mulheres, né? As mulheres eram as escravas ou esposas do faraó, e quando então o faraó, digamos assim, queria ter um tipo de relacionamento com elas anteriormente elas eram preparadas para esse momento, digamos nós, de namoro do faraó com elas, e finalmente então elas eram tipo assim escravas do faraó. E aí então Abraão justamente tinha culpa nessa questão toda, porque ele disse, olha, você não diga que você é minha esposa, você só diga que é minha irmã. E aí isso trouxe um problema muito sério para o faraó e para a casa do faraó. Isso você vai ver lá no versículo 17 a 20, porque daí Deus interveio com grandes pragas na casa do faraó e na sua causa, e aí então, quando essas pragas se acumularam aqui, e o faraó então chama Abraão, e Abraão conta a verdade, né, de que de fato a Sarai era a sua mulher, no versículo 18, né, e o faraó diz, mas que é isso que me fizesse, por que não me disseste que ela era tua mulher, disseste que é tua irmã, por isso eu a tomei para ser minha mulher, agora, né? Então ali isso aconteceu, quer dizer, foi uma omissão que trouxe terríveis prejuízos para o próprio Abraão, que ficou sem a sua esposa temporariamente, para ela mesmo, que acabou de repente virando uma escrava no harém do faraó, e na casa do faraó todos foram acometidos de grandes pragas, né? Aí vem toda a questão, né, se a mentira ou a omissão, se é bom ou se não é, né? Mesmo por ser uma causa nobre, convém uma omissão, convém uma pequena mentira, uma omissão da verdade, isso lá na frente traz alguma repercussão, boa ou não. Então você vê que mesmo aqui o texto bíblico mostrando que realmente uma meia verdade, que também é uma meia mentira, né? A meia verdade, ela pode trazer consequências terríveis lá na frente. Bom, olhando aqui na sequência, Abraão, ele sai do Egito,
No capítulo 12, versículo 20, você vê que ele sai do Egito mais rico. No versículo 20, quer ler para nós, Denilson, fazendo um favor? Capítulo 12, versículo 20. E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abrão, e eles acompanharam a ele, a sua mulher e a tudo o que possuía. Tá, então você vê que Abraão aqui sai do Egito mais rico. No capítulo 13, 1 a 4, você repara ali que Abraão, ele conserta, ele repara o altar, refaz ali a sua comunhão com Deus, porque estava abalada, porque ele não foi jóia, ele não foi legal, ele não confiou na providência de Deus, ele não precisava ter feito uso da mentira. A mentira é um subterfúgio que não vale a pena ser experimentado, e ele deveria ter confiado, Deus vai cuidar de nós, Ele vai nos proteger, mas ele não confiou, ele achou que ele estaria protegido atrás de uma meia verdade, uma meia mentira, uma omissão de uma verdade, o que trouxe consequências terríveis para ele, para a esposa e para a família do faraó. Então no versículo 1 a 4, ele restabelece ali o altar, ele repara o altar, ele refaz a sua comunhão com Deus, é como se ele tivesse feito uma confissão de pecados, e ali então ele recebe o perdão de Deus, e a comunhão com Deus é restabelecida. No versículo 1 do capítulo 13, nós vemos Abraão sobe, né? Quer dizer, ele sai do Egito, ele vai em direção ao Neguebe, ele, a sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. E no versículo 4 ali, ele retorna a Betel e adora a Deus. E no capítulo 13, do versículo 5 a 13, você vai ver que há uma separação agora, né? Ele, Abraão, se separa do sobrinho Ló. E por que ele se separa do sobrinho Ló? Porque os dois eram muito ricos, né? Eles tinham muito rebanho, isso está no versículo 5. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado, tendas, e a terra, lê para nós, Denilson, faz favor, versículo 6, o 6 e o 7. E a terra não podia sustentá-los, para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Neste tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Daí o 8 também, pode ler, faz favor. Então Abrão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Então essa questão de parente, ela é bem interessante, né? Nos dias de hoje é assim, e nos dias daquela época também. Quer dizer, a relação entre parentes nem sempre ela é exclusivamente, digamos assim, pacífica. Você pode ver nas famílias, não sei como é que é na sua, mas a questão da parentagem, de vez em quando, eles entram em conflito, né? Eu não sei, talvez na tua família não, né? Mas existe várias situações. E não era diferente aqui, né? Não era diferente. Quer dizer, Abrão, aquele chamava Abrão ainda, ele se separa do sobrinho Ló, porque os pastores dele e os pastores de Ló não estavam se entendendo. E eles não podiam mais habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre eles. E aí então, o que o Abrão diz assim, olha Ló, o Abrão chega e diz assim, olha Ló, não pode haver contenda entre mim e ti, né? Entre os meus pastores e os teus pastores, nós somos parentes, então nós temos que resolver isso da melhor forma possível, né? E aí então, ele se separa de Ló, né? Ele dá, digamos assim, no versículo 10, a Ló, a escolha, Ló, comece você escolhendo o que você quer. Daí o Ló olhou assim nas campinas do Jordão, né, viu que era toda bem regada e tal, e falou, eu quero essa parte aqui. Então tá bom, e ali então aconteceu a separação. O que nós vemos aqui, Abraão, um novo convertido, um missionário, um peregrino em terra estranha,
Como tal, ele praticava erros e acertos no lidar diário com a obra e propósito de Deus. Era alguém que tinha preocupação em manter, se não de uma forma perfeita, a boa amizade entre parentes, né? Mas o mais próximo disso, quer dizer, ele era um homem de Deus, tentando achar, em meio às suas falhas pessoais, mas achar um caminho que realmente pudesse chegar o mais perto possível da bênção de Deus e da vontade de Deus. Bom, o que aconteceu? No capítulo 14, versículos 1 a 17, nós vamos ver aqui um Abraão agora entrando numa batalha, numa guerra. E é interessante o porquê que Abraão entrou nessa guerra. Porque quando Ló fez a escolha dos campos que ele queria para ele escolheu na região ali de Sodoma. E essa região de Sodoma, ela foi envolvida numa guerra. E essa região de Sodoma, ela foi tomada. E aí o Ló que morava ali, ele foi levado como cativo. Isso está lá no versículo 1 a 12, em Gênesis capítulo 14. Ele foi levado como prisioneiro. E o que Abraão fez então? Abraão, ele podia ter pensado assim, mas o cara não quis, né? A gente não teve mais acerto entre nós, tio e sobrinho, vou deixar ele se virar agora, né? Mas não, Abraão, ele comprou a briga, ele armou seus 318 soldados e foi à guerra. Ele foi e restituiu a Ló e a sua família. Ele buscou, trouxe Ló de volta, ele conseguiu libertar o seu sobrinho do cativeiro. É interessante isso. E aí no versículo 14 a 20, nós vemos ali Abraão passando a ser dizimista, né? Olha que interessante isso, está lá no versículo, nos versículos aqui seguintes, na capítulo 14, né? Versículo 20, quem sabe o Denilson lê para nós? Denilson, fazendo um favor. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Isso, então ele passa a ser aqui um dizimista. Ele levanta a sua mão ao Senhor, isso está lá no versículo 22, né? E aí Deus então, no capítulo 15, já versículos 1 a 6, Deus anima Abraão e lhe promete um filho. Isso está lá nos versículos 1 a 6. Ou seja, após vencer um exército, Deus lhe apareceu e se declarou como sendo o seu escudo e o seu galardão. Conforme lemos lá no versículo 1, finalzinho, diz assim: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Então Abraão aqui se mostra como sendo amigo de Deus no versículo 3, né? E através de um diálogo então surge a promessa de um filho de sua posteridade, isso lá em Gênesis 15, versículo 4. E aí então Deus comparou o crescimento da sua descendência às estrelas do céu, né? Versículo 5 fala sobre isso. Quer ler para nós, Denilson? Versículo 5. Então o Senhor levou para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse: assim será a sua posteridade. Então aqui imagine vocês o que é naquela época. Hoje a gente às vezes já consegue, quando o céu está bem propício, você vê a quantidade de estrelas. Imagine naquela época ali a visão privilegiada das estrelas. E aí Deus comparou o crescimento da sua descendência às estrelas do céu. E aí diz a Bíblia no versículo 6 que Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Quer dizer, Deus mostrou: olha, Abraão, vai ser assim a tua descendência, e Abraão simplesmente ele creu. Bom, aí nos capítulos 15, dos versículos 7 a 16, aí Deus revela o futuro acerca da nação de Israel. Deus volta a confirmar a sua promessa no capítulo 5, versículo 7. Ele diz ali: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te por herança essa terra. No versículo 8, Abraão dialoga com Deus. No 9 até o 11, Abraão oferece sacrifícios a Deus. E no versículo 12, Abraão cai em depressão profunda.
Pode ler para nós, Denilson, o versículo 12, 15 e 12. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então ali, digamos assim, que Abraão cai em depressão profunda, porque ele passa a receber, a partir do versículo 13, uma série de revelações de Deus a Abraão. O que vai ser dessa semente, dessa geração que virá dele? Então no versículo 13 Deus diz, olha Abraão, essa geração, essa descendência, ela será peregrina. Versículo 13 diz que será peregrina em terra estranha. No versículo 13 diz que ela será afligida por 400 anos, quer dizer, a sua semente será escrava por 400 anos. No 14 diz, mas Deus haveria de julgar os opressores impiedosamente, e os seus descendentes, no versículo 14, mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, né? E no versículo 15 diz que Abraão haveria de viver tanto que morreria de velhice. Então, são as revelações que Deus vai fazendo sobre o futuro dessa descendência que, lembrando e mostrando, olha, essa geração, essa descendência, essa família que virá de ti, ela vai ficar 400 e poucos anos cativa. E o que acabou acontecendo depois no cativeiro egípcio, né? Quando, na escravidão egípcia, quando por 400 e poucos anos o povo de Deus, o povo judeu, ficou escravo lá dos egípcios. No capítulo 15, versículos 17 a 21, ali Deus faz um pacto com Abraão. O relato de como efetuar a aliança está descrito nos versículos 15, 9 a 19, e consiste basicamente em, é interessante aqui, né, sacrificar aos animais e cortá-los pelas metades e colocá-los em frente uns dos outros. Está lá em Gênesis 15, versículo 10, diz ali, e ele tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio, ele pôs em ordem as metades umas defronte das outras, e não partiu as aves, né? Interessante aqui essa forma como acontece ali o concerto, a aliança, né? Envolvendo o sacrifício de animais sendo cortados pelas metades, colocando-as em frente uns dos outros. Em seguida, as duas pessoas que faziam o concerto, isso quando era entre pessoas, né? A aliança, o acordo, e as duas pessoas que faziam a aliança, faziam o acordo, caminhavam entre as duas metades dos animais sacrificados. Isso significava que as partes que não cumprissem com a promessa do acordo pereceriam exatamente como aqueles animais. E aí aparece no capítulo 15, versículo 17, diz ali, e sucedeu que posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços, né? Fala aqui de um forno de fumaça e uma tocha de fogo, quer dizer, é uma evidência aqui, mas uma manifestação da presença de Deus no seu acordo com Abraão. Note que, embora um concerto geralmente envolvesse responsabilidades para as duas partes, nesse caso somente Deus passou pelos pedaços dos animais. Foi Deus exclusivamente quem estabeleceu as promessas e as obrigações desse acordo, desse concerto. E aí o papel de Abraão era apenas o de aceitá-los por fé e obediência. Inclusive nós podemos dizer aqui nesse versículo 17, quando fala do fogareiro fumegante e da tocha de fogo, que é ali Jesus presente. Jesus como luz do mundo apareceu aqui de uma forma teofânica, ou apareceu teofanicamente, quer dizer, teofania, manifestação de Deus. Ele aparece a Abraão como uma tocha de fogo, uma manifestação de Jesus. E aí, no versículo 15 a 18, Deus dá as demarcações geográficas da terra que daria a posteridade de Abraão. E ali ficaria então, ali onde estavam, eram as 10 nações, então ali naquela região existentes, dariam lugar à nação de Israel. Isso está lá no capítulo 15, versículos 19 a 21. Bom, no capítulo 16, nós vemos aqui mais um tropeço de Abraão, né? E Abraão volta a fracassar. Por quê? Porque entre o povo da Mesopotâmia, o costume, quando a esposa, por exemplo, era estéril, o costume era deixar que a sua serva tivesse filhos com o esposo.
E esses filhos eram considerados legítimos daquela esposa. E apesar desse costume, esse ato teve a total reprovação do Senhor. Isso nós vamos ver aqui, porque no capítulo 16, versículos 2 a 3, nós vemos aqui Abraão e Sara tentando dar uma ajuda para Deus cumprir aí a sua promessa de que Abraão seria pai de uma numerosa multidão. Mas como ser pai de uma numerosa multidão se a esposa Sarai era estéril? Quer ler para nós então, Denilson, capítulo 16, versículos 2 e 3. Versículo 2. Então Sarai disse a Abrão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. Muito bem, então parece que a solução estava finalmente encontrada, tinha sido achada. Abraão consente com digamos assim, com essa situação, já que você, Sarai, não consegue dar luz, então a Sarai fala, pega a minha serva, né? E assim a Agar, serva da Sarai, né? Consente, e aí aceita, ela era escrava, não tinha outra opção mesmo. E dessa maneira então acontece a relação entre Abraão e a Agar, e o inevitável, né, acaba acontecendo, a Agar fica grávida. Isso está no capítulo 16, versículos 5 a 6, né? No versículo 5 diz que ela concebeu. Só que daí o que aconteceu? Entre as duas, no caso aqui, Sarai e Agar, começou a existir um clima, digamos assim, hostil entre elas. A Sarai começou a observar que a Agar olhava para ela assim com um certo ar de desdém, como se eu consegui ser mãe, você não conseguiu. Está no versículo 5, né? Vendo que concebeu, ela disse lá para Abraão: olha, Abraão, eu te dei a minha serva para possuíres, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. E aí ela falou, vamos dar um jeito de despedir ela, vamos nos livrar dela. E aí Abraão consente com Sarai a despedir a Agar, que já estava grávida. E Abraão estava nessa época com 86 anos, quando Agar lhe deu Ismael por filho. Isso está lá no versículo 16, era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. E aí então, o que acontece? Acontece que Abraão perde a comunhão com Deus, né? Inclusive depois a gente vê que ela acaba voltando atrás, né? Isso no versículo 8 diz ali, né? Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais, né? O anjo do Senhor foi atrás dela, né? Versículo 7, tendo achado a Agar, o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, falou com Agar, e Agar, serva de Sarai, disse o anjo, de onde vens e para onde vais? E ela falou assim, eu estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. E aí disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sob as tuas mãos. E aí diz o versículo 10, disse mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. E assim foi, né? Quer dizer, mas no versículo 15 fala da Agar dando a luz ao filho Abraão, e Abraão, ao seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe de Ismael, era o nome. Só que tem esse detalhe, quer dizer, mais um jeitinho aqui deles tentar resolver, eles estavam tentando dar uma ajuda para Deus cumprir a sua promessa. Quem sabe eles pensassem, não, se nós não dar uma força aí, Deus não vai honrar o que Ele prometeu, vamos dar um jeitinho. Deram um jeitinho tal, e infelizmente acabou afetando aqui o relacionamento entre Sarai e Agar. O Abraão concordou também em, digamos, despedir a Agar, enfim,
a coisa realmente não ficou boa. No final, graças a Deus, tudo se acertou. Mas Abraão, ele perdeu aqui momentaneamente a comunhão com Deus. Isso está lá em Gênesis 16, porque ali no 17:1, se nós compararmos 16 com 17:1, haveremos de constatar que Abraão ficou 13 anos sem ouvir a voz de Deus. E o motivo ficou bem claro: o pecado com a Agar. Aí então no 17:1-4, Deus renova o pacto, as promessas com Abraão. Ele diz lá no versículo 1, ele se revela ali como El Shaddai, né? Quando diz ali, eu sou o Deus Todo-Poderoso, quer dizer, eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E aí então, Deus exige de Abraão afinidade e comunhão e fala assim, anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, está dizendo, Abraão, não dá essas mancadas que você está dando aí, né? No versículo 2, ele renova a aliança. Deus confirma a promessa de que Abraão haveria de ser um pai de uma grande multidão, no versículo 4, e as mudanças de Deus na vida de Abraão se manifestam no 17:5-14. Por exemplo, no 5 lá diz que Abraão teve o seu nome mudado para Abraão, quer dizer, Abrão mudou para Abraão. No versículo 10, Deus estabeleceu o pacto da circuncisão. No oitavo dia, todo filho, todo macho deveria ser circuncidado. Só que no Gênesis 20:1-17, né? Claro que tem tudo, muito mais coisas aqui, mas eu estou dando um pulo aqui, né? Gênesis 21-17, Abraão volta a fracassar, né? Ele se mostra novamente fraco quanto ao caráter. Isso está lá no capítulo 20, versículos 1-2, 3 também, quando Abraão e Sara peregrinam em Gerar. Quem sabe o Denilson me ajuda aqui na leitura? Capítulo 20, versículo 1. Abraão partiu dali e foi para a terra de Neguebe. Habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Versículo 3. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Tá? No versículo 4, pois diz que Abimeleque ainda não havia possuído, e por isso disse, Senhor, matarás até uma nação inocente. Ou seja, mais uma vez, Abraão se mostrou fraco quanto ao caráter, ele fez uso de novo daquela situação, olha, não diga que você é minha esposa, mas que você é só minha irmã. Acabou ela de novo indo para o harém de um outro rei. Aqui o texto fala de Abimeleque, né? E acabou ela fazendo parte lá do harém do Abimeleque. E o que aconteceu? Aconteceu que Deus, de uma forma, digamos assim, de juízo e também de graça, veio falar com Abimeleque em sonho. Deus fala ao rei em sonhos que Abraão é profeta e que ele rogará a favor do rei, e a esterilidade ali então da casa ali seria removida, porque todos da casa da Abimeleque ali ficaram estéreis, né? E aí então Abimeleque chama Abraão, fala, mas por que você não disse que ela é sua esposa, né? E daí Abraão faz uso desse, novamente, seu subterfúgio, e não dá certo a situação, né? Traz consequências agora para ali a família de Abimeleque, né? Daí no versículo 9-17, Abimeleque despede Abraão em paz. Deus cumpre ali a promessa e dá um filho a Abraão. Isso está no capítulo 21, 1-7. Deus dá um filho para Abraão já na sua velhice. Abraão lhe chamou Isaque. E o nome Isaque é interessante, né? Nós temos um Isaque aqui na igreja, o filho do Rafa. Isaque significa riso ou risada, porque tanto Abraão, isso está em Gênesis 17, quanto Sara, Gênesis 18:12, ambos riram quando o anjo disse para eles assim que eles iam ser pai e mãe
em plena velhice, né? Mas como? Nós somos velhos e tal. Eles riram. E aí então o nome Isaac, né? Isaac significa riso ou risada. No Gênesis 21:4, Isaac ele é circuncidado. E isso, lembra que ele nasceu então Isaac 25 anos após a promessa ser feita, em Gênesis 12:4, e Abraão então e Sara ficaram maravilhados com o filho. Mas aí vem a prova final, a prova de fogo. A fé que Abraão tinha em Deus e suas dedicações a ele foram testadas aqui no máximo, porque Deus o mandou fazer uma coisa totalmente contrária ao bom senso e ao seu amor paternal e à sua esperança, que era seu filho, na história de Abraão. E vemos aqui então 3 grandes testes da sua fé. A primeira nós já vimos, a chamada divina para separar-se dos seus parentes e sua pátria e para sair sem saber para onde ia. Depois, a outra prova, a exigência de confiar em Deus para o cumprimento da promessa do concerto, sem ocorrer tal cumprimento por 25 anos. Imagine vocês, 25 anos vivendo sob a promessa. Vem ano, vai ano, vem ano, vai ano, 25 anos assim. E nada, quer dizer, era uma provação muito grande, você continuar crendo e o tempo passando e a promessa não se cumprindo. Mas aí quando essa criança veio e a promessa se cumpriu, daí Deus manda sacrificar o filho prometido de Deus. E como aconteceu com Abraão, todo obreiro em campo de missões também é aprovado até hoje. Onde ele vai trabalhar, provações são muitas. E aí vem a aprovação final. Deus lhe pediu que o que ele mais amava, que era o seu filho, fosse então sacrificado. E Abraão obedeceu a Deus sem repensar. No versículo 4 diz que a viagem durou 3 dias. E Abraão estava convicto do operar de Deus. Ele sabia que Deus estava no controle. Deus proverá, diz ele. Quando o menino diz, mas cadê o sacrifício? Ele diz, filho, não te preocupa, Deus vai prover. E Isaac percebeu que seria sacrificado no versículo 7, mas no versículo 8 diz que Abraão creu na provisão divina, preparou o sacrifício que incluía Isaac, que se entregou espontaneamente, ameaçou Abraão oferecer o sacrifício do seu filho, e aí veio a intervenção de Deus pedindo então tal ação. E aí nós vemos Deus honrando a fé de Abraão e lhe provendo um cordeiro substituto. O local ficou marcado na história até os nossos dias. Deus então confirmando a promessa feita a Abraão. Deus intervindo na ação, Deus fazendo juramento a Abraão de cumprir a sua promessa de outrora. Deus o considerou aprovado e renovou o pacto. E Abraão então retorna a Berseba. Então, depois que Abraão foi submetido a uma série de provas, finalmente aprendeu a depositar a sua confiança inteiramente nas mãos do Senhor e confiar nele. Foi por isso que ele se tornou o pai da fé, e todos os que depositam a sua confiança em Deus passaram a ser chamados de filhos de Abraão pela fé. Ou seja, todas as promessas, pactos e alianças e concertos que Deus fez com Abraão foram cumpridas integralmente. Deus não as cumpriu em virtude de Abraão, mas pelo fato de elas serem incondicionais, pois o Senhor tinha este firme propósito com o seu patriarca. E se o Senhor lhe prometeu uma bênção, basta esperar confiando que Ele é fiel para cumprir. Não faça como Sara, ou Sarai, que tentou ajudar a Deus pela forma incorreta. Se você quiser agradar a Deus, espere com paciência, com confiança no Senhor, que sem dúvida Ele irá se inclinar para você, Ele te ajudará. Tá bom, gente? Então, esse foi um apanhado aqui da história de Abraão, Aqui tem algumas perguntas e colocações sobre os pontos fortes e êxitos na vida de Abraão. Aqui estamos chegando no final já do estudo, Denilson. Então pode ler os pontos fortes ali do Abraão. Pontos fortes e êxitos na vida de Abraão. Foi obediente e sua fé agradou a Deus. Tornou-se o fundador da nação judaica. Foi respeitado pelos outros e corajoso ao defender a família a qualquer preço. Foi um pai cuidadoso, não apenas para sua família, mas praticou a hospitalidade para com outras pessoas.
exemplo, Ló, seu sobrinho. Foi um fazendeiro bem-sucedido. Tinha o costume de evitar conflitos. Bom, então esses são os pontos fortes, né, que a gente foi mencionando aqui, né, até quando fala em conflitos aqui, aquele problema que deu lá com o sobrinho Ló. Então ele era um amante da paz, vamos dizer assim, né? Mas quando teve que fazer guerra, né, ele foi lá com 318 valentes e trouxe de volta o sobrinho querido. Mas também tem fraquezas, né? E isso a gente viu aqui também. Por isso que eu fiz questão de passar aqui com vocês, meio que rápido, porque a história ela é longa, né? E eu passei aqui quase em 1 hora com vocês. Então, quando Abraão estava sob pressão, às vezes ele distorcia a verdade. Ele omitia a verdade, né? Isso você viu ali naquela situação, ali primeiramente com o faraó lá do Egito, depois lá com o Abimeleque, né? Ele falou para a mulher, olha, não diz que você é minha mulher, né? Você disse só que é minha irmã, se livra a minha cara e nós dois ficamos vivos, né? Eles não confiaram ali que Deus ia cuidar deles sem precisar eles recorrer ao subterfúgio da mentira. Isso é uma coisa assim interessante. Ali também quando ele concorda ali com a Sarai, né? Ó, vamos despachar a Agar, que ela está trazendo problema aqui para nossa família, né? Vamos despachar ela, e ele concordou com isso. Quer dizer, são os momentos assim de fraqueza, e a Bíblia, quando a gente vai lendo e vendo as histórias, a Bíblia é interessante, ela mostra os dois lados sempre, né, Denilson? Ela mostra o lado dos pontos fortes, as virtudes, aquilo, Deus agindo na pessoa, mas ela também mostra as fraquezas, mostra os erros, né? E assim vamos aprendendo as lições da vida, de que Deus requer sempre de cada um de nós dependência, confiança, fé nele, não fé em nossa habilidade, não a nossa, às vezes a gente pensa assim, o nosso jeitinho, né? O brasileiro tem muito disso, né? Na verdade, ali o Abraão quis dar um jeitinho, e a gente se orgulha que nós somos aí os reis do jeitinho. Não tem jeitinho nas coisas de Deus, não pode ter jeitinho com as coisas de Deus. A gente tem que sempre entender o seguinte, vamos confiar, não precisamos criar subterfúgios, Deus vai cuidar, temos que confiar nele, sempre colocar em prática a nossa fé, que é o mais importante, e isso é uma lição muito boa, muito própria para os dias de hoje, né, Denilson? A gente está vivendo aí toda essa questão de impaciência diante da pandemia, toda esses questionamentos, o que vai ser, como é que vai... Gente, confie, né? Como eu disse até quarta-feira, confiar em Deus quando tudo está fácil, está tranquilo, é fácil, né? Quando tudo está bem. A gente cresce na fé e confia quando a gente está nadando contra a correnteza, contra a tempestade. E pensando sempre, ó, Deus vai cuidar de mim, Ele vai me amparar, Ele não vai deixar que eu me perca, né? E Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Não sei se você teria mais sobre o estudo alguma consideração? Quando se fala nos grandes homens da Bíblia, isso aí era um tema que nós tínhamos para o nosso congresso distrital de leigos. Iam ser comentados os grandes homens da Bíblia. Então, infelizmente, esse ano nós não vamos ter nosso congresso de leigos. Não teve, né? Que era para ser em março. Mas nós continuamos a estudar esses grandes homens da Bíblia até o final do ano. E esse livrinho, esse livreto que nós ganhamos no congresso de leigos, no Congresso Nacional de Leigos do ano passado, está sendo muito útil para a nossa comunhão entre os leigos, né? E daqui até eu não sei se o próximo mês que vem, a segunda sexta-feira, nós já teremos liberados para estarmos juntos, mas se não estivermos juntos presencialmente, estaremos online, certo? Ok, então a gente vai agora encerrar o nosso estudo, a nossa reunião virtual aqui com os nossos queridos que estão nos acompanhando nessa noite, né? Em nome do Deus triuno que esteve conosco até aqui, desde o início, desde a devoção que o Denilson apresentou, esse estudo que a gente colocou aqui para vocês. Esperamos que vocês tenham apreciado.
podemos aperfeiçoar, sem dúvida alguma, sugestões sempre serão muito bem-vindas. Para encerrar, então, a gente faz uma oração e aí depois a gente coloca o hino dos leigos para o nosso encerramento. Deus abençoe, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, hoje aprendemos na Tua Palavra que, a exemplo de Abraão, nós temos que ser pessoas de mais fé, confiar mais em Ti e mais nas Tuas promessas. Em meio a tantas e tantas adversidades, tal como Abraão também, nós infelizmente caímos em pecado, fazemos uso de recursos que não condizem com a Tua vontade, como a mentira, a omissão de uma verdade, enfim, dando os nossos jeitinhos. E quando não há necessidade disso, basta nós colocarmos tudo nas Tuas mãos. Ó Deus, abençoa cada pessoa que esteve conosco aqui, nos acompanhando, cada irmão, irmã, também a nossa Liga de Leigos distrital, nacional, também o nosso departamento aqui da comunidade, para que também possamos nós aprofundar cada vez mais o nosso conhecimento na Tua Palavra e assim sermos enriquecidos com o poder do Teu Espírito Santo. E que a Tua bênção esteja com todos nós, o Senhor nos abençoe, nos guarde, o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o Seu rosto e nos dê a paz. Amém.